Sou Cecília, tenho 23 anos, e minha vida tem sido uma montanha-russa de idas e vindas ao hospital. Desde criança, carrego comigo uma doença crônica que, com o tempo, aprendi a enfrentar com uma coragem quase automática, como se fosse parte de quem sou. Meu pai, com seus 48 anos, é a constante em minha vida, meu porto seguro. Sempre ao meu lado, ele segura minha mão em cada consulta, cada tratamento, cada cirurgia, como se sua presença fosse o escudo que me protege de tudo. Recentemente, passei por um desses capítulos difíceis. Uma cirurgia grande, dolorosa, e um período de 2 semanas internada que parecia durar uma eternidade. Ele esteve lá, fiel como sempre, até que, a poucos dias da minha alta, o trabalho o chamou. Consultor de negócios, sua vida é cheia de viagens e compromissos inadiáveis. Mesmo assim, ele pediu desculpas inúmeras vezes por não poder estar comigo naquele momento, e eu, conhecendo sua dedicação, compreendi. Às vezes, a vida simplesmente não dá escolhas. E foi aí que ela entrou. Vitória, minha madrasta. Um nome forte, quase irônico, dado que sua presença sempre se impôs como uma tempestade em minha vida. Ficou encarregada de assumir o controle enquanto meu pai estava fora. Ela sempre foi boa nisso, em parecer eficiente, em ocupar espaços. Quando Vitória apareceu em nossas vidas, eu me encantei imediatamente. Ela era linda de uma forma que parecia saída de um conto de fadas, seus cabelos castanhos com reflexos dourados sempre bem arrumados, a pele impecável e olhos verdes que pareciam capturar a luz de qualquer ambiente. Sua presença era marcante, mas ao mesmo tempo acolhedora. Lembro-me de como ela parecia gentil, quase como uma heroína de filme, sempre com um sorriso suave e palavras amáveis. Nos primeiros meses, ela fazia questão de me tratar bem. Me chamava de querida, perguntava sobre meus estudos, até se ofereceu para me ajudar a escolher roupas para um evento importante da escola. Eu acreditava que teríamos uma relação de respeito, talvez até carinho. Meu pai estava feliz, e isso, por si só, me fazia querer gostar dela. Mas tudo mudou após o casamento. Aos poucos, o brilho de Vitória foi se tornando uma máscara que ela vestia apenas quando meu pai estava por perto. Quando ele não estava, a bondade desaparecia, dando lugar a farpas e olhares frios. Passou a me tratar como se eu fosse uma intrusa em sua nova vida perfeita com meu pai. Comentários sutilmente cruéis começaram a surgir, observações sobre como eu deveria ser mais organizada, mais educada ou menos, parecida com minha mãe. Sim, para ela, minha semelhança com minha mãe era um incômodo evidente. Por fora, ela mantinha a fachada de uma madrasta gentil e dedicada. Quando meu pai estava presente, Vitória era o retrato da simpatia, um elogio aqui, um toque carinhoso no meu ombro ali. Mas bastava ele sair para o tom mudar completamente. Era como se ela fosse 2 pessoas diferentes. Às vezes, parecia que ela fazia questão de mostrar que eu não pertencia àquele novo capítulo da vida dela com meu pai. Como se eu fosse um lembrete inconveniente de que ele já havia amado outra mulher antes dela. Cada gesto que ela fazia parecia calculado, uma dança silenciosa de poder em que eu sempre acabava me sentindo fora de lugar. Por mais que eu tentasse manter a paz, havia uma hostilidade velada que me deixava constantemente na defensiva. E com o tempo, percebi que a gentileza inicial não passava de uma estratégia para conquistar a aprovação do meu pai, e talvez, até a minha. A ironia é que, por mais que Vitória quisesse apagar a memória da minha mãe e construir algo inteiramente dela, eu nunca poderia deixar de ser parte desse passado. E, no fundo, acho que era isso que a incomodava mais, saber que, não importa o quanto ela tentasse, eu sempre seria um pedaço da vida que meu pai teve antes dela. Minha relação com Vitória nunca foi das mais fáceis. Desde o início, ela fez questão de me lembrar, de formas sutis, mas cruéis, que minha aparência trazia ecos da mulher que veio antes dela. A mulher que meu pai amou primeiro, que deixou marcas em sua vida e no meu reflexo. Por mais absurda que essa implicância pareça, a verdade é que meu pai amava Vitória, e eu sempre respeitei isso. Por ele, aprendi a tolerar muitas de suas atitudes, guardando as farpas que ela me lançava no silêncio do meu coração. Depois de dias intermináveis no hospital, finalmente recebi alta. Cheguei em casa exausta,
mas aliviada por me livrar do cheiro de álcool e medicamentos que pareciam impregnar tudo ao meu redor. Assim que entrei no meu quarto, uma onda de familiaridade me envolveu, trazendo uma sensação breve de paz. Tudo parecia em ordem, ou pelo menos foi o que meus olhos cansados enxergaram naquele momento. Deitei na cama, deixando o corpo relaxar contra o colchão macio. Em questão de minutos, o sono me venceu. Quando acordei, decidi reorganizar algumas coisas no quarto, apenas para trazer uma sensação de normalidade. Foi nesse momento que algo me pareceu errado. Havia um vazio estranho no ar, como se as paredes estivessem mais frias, os cantos mais distantes. Comecei a olhar ao redor com mais atenção, e a constatação me atingiu como um golpe. Muitos dos meus pertences, especialmente as preciosas lembranças da minha mãe, haviam desaparecido. Meu coração disparou, e o pânico começou a tomar conta de mim. Revirei cada canto do quarto, procurando desesperadamente. A caixa de joias antiga dela, as fotos emolduradas, as cartas que ela escreveu para mim, todas as peças que contavam a história de nossa ligação, não estavam mais lá. Corri até o armário onde guardávamos outras lembranças, como suas roupas e alguns objetos de família, mas o vazio era o mesmo. Cada vestígio da presença da minha mãe havia sumido. Atordoada e incrédula, desci as escadas em busca de Vitória. A raiva e o medo se misturavam dentro de mim, mas tentei me conter. Quando a encontrei, com aquele ar de superioridade que ela tanto cultivava, respirei fundo e perguntei, tentando soar controlada: Vitória, você mexeu nas coisas do meu quarto? Onde estão as coisas da minha mãe? Ela me olhou com aquele sorriso insuportável, o tipo que parecia carregar um toque de vitória secreta. Cruzando os braços de forma despreocupada, respondeu com uma tranquilidade perturbadora: Ah, Cecília, cuidei de algumas coisas que você não precisava mais. Não precisa se preocupar. Meu coração afundou. Aquelas palavras tão frias, tão distantes, eram mais cortantes do que qualquer faca poderia ser. Algo dentro de mim dizia que a situação era ainda pior do que parecia. E eu estava certa. Naquele instante, senti meu coração despencar em um abismo profundo, como se o chão tivesse sido arrancado dos meus pés. Eu sabia que Vitória tinha suas reservas em relação às memórias da minha mãe, mas, no fundo, torci desesperadamente para que, no máximo, ela tivesse transferido tudo para algum depósito distante, longe dos seus olhos, mas ainda intacto. Havia um resquício de esperança em mim, frágil e tremulante. Insisti, com a voz trêmula, tentando arrancar dela a verdade. O que você fez com as coisas da minha mãe? Perguntei, quase implorando por uma resposta razoável. Mas Vitória apenas continuava a me encarar com aquele sorriso presunçoso, o tipo de expressão que revelava um prazer perverso em prolongar o meu tormento. A tensão cresceu dentro de mim como uma onda prestes a romper, e quando percebi, já estava gritando. Me diz logo. O que você fez com as lembranças da minha mãe? Minha voz reverberava pela casa, cheia de desespero. Foi então que ela riu. Uma risada baixa, gelada e cruel. Eu queimei tudo, ela disse, como se estivesse relatando algo banal. Queimei. A palavra ecoou na minha mente, deixando-me completamente paralisada. Demorei alguns segundos para processar o que acabara de ouvir, e quando finalmente consegui falar, minha voz saiu fraca, quase inaudível. Por quê? Por que você faria algo tão cruel? Vitória inclinou a cabeça levemente, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Tanto eu quanto seu pai estamos tentando seguir em frente. Era a melhor maneira, ela declarou, com uma calma que fazia minha pele arrepiar. Ele não precisa dessas lembranças de uma vida passada. Muito menos desses fantasmas do passado. Cada palavra dela cortava como uma lâmina, cheia de indiferença. Minha raiva cresceu, misturada com uma dor que parecia impossível de suportar. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida, retruquei, minha voz embargada. Meu pai nunca vai perdoar isso. Mas Vitória apenas deu de ombros, como se eu fosse uma criança fazendo uma birra qualquer. Ah, querida, conheço seu pai melhor do que você. Ele vai entender. No fundo, ele vai me agradecer.
Era como se meu mundo estivesse desmoronando. Tremendo, com lágrimas correndo pelo rosto, me senti completamente impotente. Era como reviver a perda da minha mãe mais uma vez, só que agora de forma ainda mais cruel. Cada lembrança que eu guardava, cada pequeno pedaço de consolo que me restava, havia sido destruído. A sensação de vazio era esmagadora, sufocante. Sem mais forças para argumentar, deixei Vitória ali, parada com seu ar de superioridade, como se tivesse acabado de cumprir uma missão nobre. Voltei ao meu quarto, agora desprovido de qualquer vestígio das memórias da minha mãe, e me deixei afundar no colchão, chorando até que a exaustão me tomasse por completo. Enquanto chorava, minha mente vagava pelos momentos que me levaram a guardar todas aquelas memórias no meu quarto. Lembrei-me de quando percebi que Vitória, pouco a pouco, tentava apagar a presença da minha mãe daquela casa. Era sutil no começo, uma foto que desaparecia da estante, um objeto que casualmente era encaixotado para abrir espaço para algo novo. Aos poucos, tornou-se evidente que ela não suportava nada que remetesse ao passado do meu pai, muito menos à mulher que ele tanto amou. Certa vez, ela comentou casualmente: "Acho que está na hora de você guardar essas coisas em algum lugar mais apropriado. A casa precisa de um ar renovado, não acha?" O tom doce não disfarçava a mensagem por trás das palavras. Foi nesse dia que decidi que não daria a ela a chance de se desfazer das lembranças da minha mãe. Esperei até que estivesse ocupada e retirei tudo: roupas, joias, cartas, fotografias, e guardei no meu quarto, onde eu acreditava que estariam seguras. Cada item tinha um valor inestimável para mim, um pedaço da história que eu compartilhava com minha mãe, uma presença que me fazia sentir que ela ainda estava ali, de alguma forma. Transformei meu quarto no único refúgio que ainda preservava minha mãe. A cada dia, cuidava dessas memórias como se fossem um tesouro, sabendo que Vitória não podia alcançar o que eu guardava no coração, mas temendo o que ela poderia fazer com os vestígios físicos. Nunca imaginei que minha precaução, que parecia exagero para muitos, fosse insuficiente para evitar o que estava por vir. E agora, tudo o que eu tinha, tudo o que me conectava a ela, havia sido arrancado de mim de forma tão brutal. Depois de um tempo, enquanto as lágrimas ainda secavam no meu rosto, decidi que precisava falar com meu pai. Ele era minha última esperança, o único que poderia compreender o tamanho da atrocidade que Vitória havia cometido. Liguei com o coração apertado, desejando que ele atendesse com sua calma habitual e ouvisse cada palavra. Mas, para meu desespero, ele estava no meio de uma reunião. Sua voz soava distante, apressada, como se não tivesse tempo para lidar com mais um problema naquele momento. "Vamos resolver isso quando eu voltar, Cecília", ele disse, como quem encerra uma chamada para atender outra mais urgente. E desligou. Fiquei ali, segurando o telefone, a mão trêmula e o coração pesado. Sentia-me devastada, como se até ele tivesse minimizado a gravidade do que acabará de acontecer. Era como se uma onda de impotência tivesse me engolido, deixando-me à deriva naquela casa que não parecia mais minha. Os dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada minuto naquela casa parecia um teste de resistência. O coração apertado, a raiva queimando em meu peito, a solidão esmagadora. Vitória, como sempre, agia com a maior naturalidade, como se nada de errado tivesse acontecido. Pior, ela tinha a audácia de insistir que havia feito um grande favor ao meu pai. "Chega de viver no passado", dizia ela, com aquele tom condescendente. "Está na hora de você crescer, Cecília", ela me dizia, como quem ministra uma lição que acredita ser nobre. Essa sua obsessão infantil pelas coisas da sua mãe não faz bem a ninguém. Sua frieza era quase palpável, e cada palavra dela era uma punhalada. Mas o que mais doía era o sorriso nos lábios dela, como se estivesse certa de que havia feito o que era melhor para todos. Eu mal podia suportar sua presença. Ela aproveitava cada oportunidade para ensinar a mim, uma mulher já adulta, como superar o luto pela minha mãe. Era sufocante. Mas, de alguma forma, segurei as pontas. Não sei como consegui, mas aguentei até meu pai voltar. Quando ele finalmente chegou, meu coração parecia prestes a sair do peito. Eu o esperava na sala, preparada para contar tudo, nos mínimos detalhes. Ele me ouviu,
mas havia algo no olhar dele que indicava descrença. Cecília, você tem certeza? Talvez seja só um mal-entendido. Vitória jamais faria algo assim, não é do feitio dela. Meu pai, sempre tão racional, tentava encontrar uma explicação menos cruel para o que havia acontecido. Pode ser que ela estivesse apenas brincando de forma exagerada, ele parecia querer se agarrar a qualquer hipótese que evitasse encarar a verdade. Meu coração se apertou mais ainda ao ouvir aquilo, mas eu sabia que precisava ser firme. Pai, não é brincadeira. Ela destruiu tudo. Queimou as coisas da mamãe, cada pedacinho do que nos conectava a ela. Você acha que, por mais que eu não goste dela, eu inventaria algo assim? Você sabe o quanto essas memórias significam para mim, para nós. Minha voz tremeu, mas não desisti. Por favor, acredita em mim. Não estou inventando isso. Meu pai, então, silenciou. Algo em meus olhos, talvez o desespero, finalmente o fez hesitar. Ele assentiu lentamente e pediu que o levasse até o quarto e o depósito. Ali, diante do vazio, vi a incredulidade no rosto dele ser substituída por uma expressão de dor e fúria. Então, levei-o ao meu quarto e, em seguida, ao armário de armazenamento. Cada prateleira vazia parecia gritar o que faltava, tudo. Meu pai olhou em volta, a cor esvaindo-se do seu rosto, e por um momento ele pareceu menor, quase como se a gravidade tivesse ficado mais pesada. Aqueles objetos queimados não eram apenas pedaços do meu passado, eram ecos de um amor que começou quando ele e minha mãe tinham apenas 10 anos. Mesmo com um novo casamento, aquelas lembranças eram sagradas para ele, e vê-las destruídas foi como perder minha mãe de novo. Sem dizer uma palavra, ele deixou o quarto e foi direto até Vitória. Quando a encontrou, não hesitou em confrontá-la. Mas Vitória, sempre com sua máscara impecável, tentou fingir que não era grande coisa. Não acredito que você está reagindo assim. Ela deu um sorriso tenso. Você sabe que tudo isso era para o nosso bem, para seguirmos em frente. Porém, quando percebeu que ele não estava convencido, tentou outra tática, e foi então que o verdadeiro veneno saiu. Foi a Cecília quem fez isso. Acusou, os olhos arregalados em uma falsa indignação. Ela mesma disse que faria de tudo para nos separar. Meu pai franziu o rosto, claramente abalado. Ele veio até mim, ainda mais confuso do que antes. Quando entrou no quarto, sua expressão era um misto de descrença e dor. Filha, ele começou, hesitando, como se não quisesse acreditar no que acabará de ouvir. Foi você? Você destruiu as coisas da sua mãe para... Ele parou, buscando as palavras certas. Para nos separar? A pergunta cortou mais fundo do que qualquer outra coisa. Eu podia sentir as lágrimas se acumulando, mas respirei fundo e me mantive firme. Pai, você realmente acha que eu seria capaz disso? Perguntei, minha voz calma, mas cheia de emoção. Essas coisas são tudo o que eu tenho da mamãe. Por mais que eu não me dê bem com ela, eu nunca faria isso. Nem por raiva, nem por nada. Ele me olhou nos olhos, como se estivesse procurando a verdade em cada palavra minha. E então, algo mudou na sua expressão. Ele suspirou profundamente, balançando a cabeça, não mais em dúvida, mas em decepção, não comigo, mas com Vitória. Quando ele voltou para confrontá-la, estava tomado por raiva, mas impossível de ignorar. Entrou na sala com passos firmes e, ao encará-la, a voz dele saiu cortante. Então, você achou que podia destruir tudo o que restava da minha falecida esposa e ainda colocar a culpa na minha filha? Ele perguntou, cada palavra carregada de fúria. Vitória tentou recuar, as mãos trêmulas, mas não perdeu a pose completamente. Querido, você está exagerando. Eu só estava tentando ajudar você a seguir em frente. Ela soltou um riso nervoso, na tentativa de suavizar a situação. Cecília sempre faz tempestade em copo d'água. Mas ele ergueu a mão, interrompendo-a. Chega. A voz dele subiu, firme, como raramente fazia. Não vou tolerar isso. Você passou dos limites. Quero o divórcio.
e quero que você saia desta casa. Vitória arregalou os olhos, com a confiança finalmente abalada. Mas, essa casa também é minha. Protestou, a voz falhando. Você não pode simplesmente me expulsar. Ele não hesitou nem por um segundo. Esta casa é minha desde antes de nos conhecermos. Se você não sair em 24 horas, chamarei meu advogado. Sua voz era dura, cheia de uma autoridade inquestionável. Vitória ficou parada por um instante, sem palavras, até que, com um grito de raiva abafado, pegou a bolsa e saiu batendo a porta. A raiva dela era clara, mas também estava claro que, desta vez, não havia mais volta. Após a partida de Vitória, meu pai e eu nos recolhemos em um silêncio compartilhado, mergulhados na dor da perda das lembranças da minha mãe. Era evidente em seus olhos a mistura de tristeza e raiva, um misto de mágoa pela destruição dos objetos que representavam a história dele e da mulher que tanto amou. Determinado a buscar justiça, ele entrou em contato com seu advogado e decidiu processá-la por destruição de propriedade e sofrimento emocional. Vitória, no entanto, parecia incapaz de aceitar a situação. Em uma tentativa desesperada, tentou me culpar, dizendo que eu havia manipulado meu pai para ficar contra ela. Mas meu pai, já tomado pela decepção e pela fúria, não queria ouvir suas desculpas. O desrespeito à memória da minha mãe e a traição ao que eles compartilharam como casal foram imperdoáveis. Sua fachada, cuidadosamente construída ao longo do casamento, havia desmoronado por completo. Com o divórcio em andamento e o processo judicial ganhando força, Vitória começou a se defender de maneira desajeitada, espalhando mentiras de que eu era a verdadeira culpada por tudo. Disse a quem quisesse ouvir que minha obsessão pelo passado tinha destruído o relacionamento deles. Alguns parentes dela até me procuraram, acusando-me de imaturidade e de interferir na relação, como se eu tivesse o poder de orquestrar tudo o que aconteceu. Enquanto eu lidava com as acusações injustas, o processo avançava e novas revelações vieram à tona. Descobri que os objetos destruídos tinham um valor muito além do sentimental. Entre eles, havia um relógio antigo e um conjunto de joias vintage, relíquias de família que pertenciam à linhagem da minha mãe há gerações. Esses itens valiam milhares de dólares, e para piorar a situação de Vitória, eram assegurados. Isso adicionou mais peso ao caso, transformando a situação em uma questão não apenas emocional, mas também financeira. As apólices de seguro dessas peças se tornaram um grande trunfo para o caso. Com provas sólidas de destruição de propriedade e perda financeira, Vitória foi responsabilizada por cobrir o valor total dos itens, algo que, obviamente, ela não tinha condições de fazer. A seguradora também entrou no processo, conduzindo uma investigação própria e apoiando completamente o meu pai. Vitória, que acreditava que poderia destruir tudo e sair impune, estava agora encurralada. Os advogados do meu pai cuidaram de cada detalhe, garantindo que ela enfrentasse todas as consequências. Enquanto isso, o divórcio seguia seu curso. Graças ao acordo pré-nupcial, Vitória estava saindo de mãos praticamente vazias. Ela tentou contestar o contrato, mas seu próprio advogado foi claro ao dizer que não havia chances. Sem acesso aos bens ou ao dinheiro do meu pai, ela perdeu a casa luxuosa, o carro caro e qualquer segurança financeira. Como sei que ela está em pânico? Porque ela não para de me enviar mensagens, mesmo depois de eu bloquear todos os meios de contato. Em seus textos dramáticos, ela insiste que fui eu quem arruinou sua vida, repetindo a mesma ladainha, que fiz uma lavagem cerebral no meu pai. Tenta justificar suas ações, dizendo que queimou as lembranças da minha mãe para ajudar minha família a seguir em frente. Mas para mim, está claro que o verdadeiro problema dela é que eu não aceitei sua narrativa. Vitória também começou a perder o que mais valorizava, seu status social. Antes anfitriã de jantares e eventos elegantes, agora era ignorada por aqueles que antes a bajulavam. Muita gente passou a apoiar meu pai, compreendendo o valor das lembranças destruídas e reconhecendo a gravidade do que ela fez. Sua desculpa de que agiu pela família não convenceu ninguém. No aspecto financeiro, os impactos estavam cada vez mais evidentes. Sem acesso aos bens do meu pai, seu estilo de vida luxuoso era coisa do passado. Até o carro de alto padrão, fornecido pela empresa do meu pai,
foi devolvido. Agora, ela reclamava de ter que usar transporte público, jogando a culpa sobre mim. Tentou convencer meu pai a deixá-la ficar temporariamente na nossa casa, mas ele recusou sem hesitar. Enquanto Vitória se afundava em sua ruína, meu pai continuava focado, lidando com tudo com dignidade. Apesar da dor de perder as memórias da minha mãe, ele canalizava sua raiva para garantir que Vitória fosse responsabilizada. Os advogados estavam fazendo um excelente trabalho, e cada dia que passava nos aproximava do desfecho. A justiça finalmente estava sendo feita, e Vitória, inevitavelmente, enfrentaria as consequências de seus atos. A situação de Vitória conseguiu piorar ainda mais, algo que eu achava impossível. Quando eu pensava que ela já tinha atingido o fundo do poço, veio mais uma revelação para provar o contrário. Durante a fase de investigação do processo judicial, aquele momento em que os advogados analisam cada detalhe como verdadeiros detetives, uma descoberta devastadora veio à tona. Vitória estava desviando dinheiro da empresa do meu pai havia anos. Com acesso a algumas contas comerciais, ela fazia retiradas regulares, justificando sempre como despesas domésticas ou necessidades da casa. Meu pai, confiando cegamente nela, nunca desconfiou. Porém, ao revisarem as finanças no contexto do divórcio, os advogados descobriram transferências suspeitas. E não eram migalhas. Vitória estava desviando milhares de reais aos poucos, não apenas para bancar seu estilo de vida luxuoso, mas também para sustentar outro hábito sombrio. Ela gastava uma boa parte do dinheiro com jogos de azar. Essa revelação foi um golpe duplo. Não bastava ter destruído as lembranças da minha mãe, ela também estava roubando descaradamente. Saber que Vitória não apenas vivia às custas do meu pai, mas também desperdiçava dinheiro em apostas, deixou meu pai devastado e furioso. Sua confiança havia sido traída de todas as formas possíveis. Determinada a buscar justiça, ele registrou uma queixa formal por peculato. Agora, além do processo por destruição de propriedade, Vitória enfrenta acusações de fraude. Seu advogado tentou, desesperadamente, negociar um acordo para amenizar o impacto, mas meu pai se manteve irredutível. Ele queria que ela enfrentasse todas as consequências das suas escolhas, sem atalhos ou concessões. Eu não podia culpá-lo por isso, na verdade, fiquei orgulhosa da sua força diante de tanto desrespeito. Por anos, Vitória escapou impune, escondendo-se sob a fachada de esposa perfeita, mas agora tudo estava vindo à tona. O processo havia evoluído para algo muito maior do que danos emocionais e destruição de bens, ele agora incluía desvios financeiros. E os advogados do meu pai estavam brilhando, fortalecendo o caso a cada nova descoberta. Confesso que a cada nova revelação, eu ficava mais chocada. Sabia que Vitória era manipuladora e egoísta, mas nunca imaginei que fosse capaz de algo tão sombrio. Ela havia transformado a confiança do meu pai em uma ferramenta para sua própria ganância. Agora, ela enfrenta o risco real de prisão. Desviar dinheiro, especialmente para algo tão fútil quanto jogos de azar, é um crime grave. Com as evidências esmagadoras contra ela, sua liberdade está seriamente ameaçada. Ver a justiça sendo feita traz um alívio imenso. Saber que ela está desmoronando, perdendo tudo, é como ver o equilíbrio finalmente sendo restaurado. O divórcio está quase concluído, e o acordo pré-nupcial foi a carta na manga que garantiu que meu pai saísse vencedor. Vitória tenta salvar o que pode, mas suas opções estão desaparecendo, assim como sua reputação. 7 meses se passaram, e agora posso finalmente dizer que a justiça foi feita. O tribunal, em sua decisão firme e clara, deu razão a mim e ao meu pai em todas as acusações. Vitória foi condenada a devolver cada centavo que desviou dos negócios dele e a pagar uma indenização substancial pelos danos causados aos pertences da minha mãe. Essa condenação, além de destruí-la financeiramente, tornou-se um lembrete cruel das escolhas que ela fez e das consequências que elas trouxeram. O divórcio também chegou ao fim, mas não sem que Vitória tentasse um último ato de desespero. Em um golpe baixo e patético, ela acusou meu pai de abuso emocional, tentando justificar seus atos com a alegação de que não tinha outra escolha. Foi uma tentativa falha de distorcer a narrativa. Os advogados do meu pai, bem preparados, rapidamente expuseram a verdade.
Durante todo o casamento, Vitória viveu uma vida de luxo sustentada pelo dinheiro que ela desviava. Sua tentativa de manipulação não apenas fracassou, mas reforçou o caso contra ela. O juiz foi inflexível. Além de perder tudo financeiramente, Vitória perdeu algo ainda mais valioso: sua liberdade. Ela foi condenada a 2 anos de prisão por peculato e fraude. Essa sentença foi o golpe final em sua vida de aparências. Para completar sua ruína, o caso ganhou destaque na mídia local, e a mulher que outrora era admirada como uma socialite elegante agora carrega o rótulo de fraude e ladra. Sua máscara caiu, revelando ao mundo a verdade de quem ela realmente era. Enquanto Vitória enfrenta o peso de suas ações atrás das grades, minha vida, finalmente, começa a encontrar um novo equilíbrio. A dor pela perda das lembranças da minha mãe ainda persiste, como uma cicatriz que nunca desaparece por completo. Mas saber que Vitória foi responsabilizada por seus atos me trouxe um encerramento necessário. De certa forma, isso me permitiu respirar novamente. Meu pai e eu nos fortalecemos nesse processo. Enfrentamos juntos as tempestades e, com isso, nosso vínculo se tornou ainda mais sólido. A jornada foi longa e dolorosa, mas chegamos ao fim desse capítulo. Agora, olho para frente, com a esperança de que dias melhores virão. Este capítulo, tão repleto de desafios, está finalmente encerrado. E é hora de escrever novos começos. Gostou da história? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esqueça de deixar o seu like. Se você curte histórias sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigada por assistir, e até o próximo vídeo.